seu amigo ou seu segurança nesse momento, Rodrigo, hein? Rodrigo é amigo. Amaury Ribeiro Júnior. Nesse momento, a sua ocupação profissional é, além de escritor, é de repórter especial da Rede Record? Trabalho no núcleo de jornalismo investigativo da Record, né? Sou produtor executivo do núcleo de reportagens especiais lá da Record, lá de São Paulo. E esse livro que tá bombando na praça, que não mereceu uma linha sequer nos chamados grandes veículos, que está funcionando à base das chamadas redes sociais, que eu prefiro chamar de mídias sociais, e no boca a boca, que já vendeu 120 mil exemplares e que é intitulado Privataria Tucana, 1h15. O que é a Privataria Tucana, Amaury? É um livro que mostra, com documentos, né, como que foi pago, né, como foi pago, foram pagas, né, as propinas das privatizações durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, as pessoas que comandaram o processo, pilotaram o processo de privatização, receberam dinheiro em paraísos fiscais de pessoas que ganharam as privatizações, que passou do público para o privado. Isso aí está provado com documentos irrefutáveis, documentos de fé pública, tudo. Mesmo aqueles que são a favor da privatização ficaram de cabelo em pé com alguns valores, né? A Vale do Rio Doce, o lucro dela de um ano pagou o valor que ela custou. Tem a Datamec é a empresa de processamento de dados também, enfim. Aquelas privatizações envolveram propina. Justamente, isso já se falava na época, quando eu comecei a investigar, né? A própria mídia que hoje não noticia deu destaque na época que certas figuras carimbadas do PSDB recebiam. Agora, o que eu consegui é provar através de processos na justiça, através de documentos obtidos em cartórios, como que esse dinheiro foi parar na mão dessas pessoas que se beneficiaram da privatização, entre eles o Daniel Dantas, o Carlos Gereissati, que é irmão do Tasso Gereissati, essas pessoas todas. Pois é, no caso do Carlos Gereissati, nós sabemos que ele é um dos cobras criadas lá, um dos cabeças do consórcio que arrematou a Oi Telemar. Você tem documento provando depósito feito por ele na conta do economista Ricardo Sérgio Oliveira? Ricardo Sérgio, que foi, para lembrar pro ouvinte que não conhece, ele foi diretor da área internacional do Banco do Brasil, foi tesoureiro de campanha do José Serra e do Fernando Henrique, e ele foi o responsável para montar esses consórcios todos, né? Então ele agia de duas formas. Ele dava carta, como ninguém tinha dinheiro para comprar essas privatizações, elas acabaram sendo compradas pelo próprio dinheiro público, através de cartas de fiança do Banco do Brasil ou através do BNDES, né? O cara ganhava a empresa praticamente de graça e ainda arrumava dinheiro emprestado para pagar suavemente. Justamente, e ainda arrumava o quê? Ele manipulava o milionário consórcio da Previ, que é o Fundo de Pensões do Banco do Brasil. Então ele controlava através do braço direito o João Madeiro da Costa. Então ele conduzia também para onde que ia os milionários, dinheiros dos fundos de pensões, que previa essas coisas, na montagem do processo. Agora parece o quê? Ele me processou, Ricardo Sérgio, eu entrei com um processo que chama exceção de verdade, que quando você está sendo processado, você pede para a justiça que busquem as provas para dizer que você está falando a verdade. E em 2004 a CPI do Banestado acabou no acordão, estavam escondendo as contas lá, mas aí o juiz falou: você entrega pro Amaury as provas, eu mando invadir a CPI e tudo. Então tiveram que entregar tudo. Foi assim que os documentos, parte dos documentos veio à tona, entendeu? Eu gostei muito que o seu editor, o Imediato, falou exatamente isso, porque já estão falando que vão te processar de novo. Já estão te processando de novo, né? Mas o Imediato falou assim: deixa vir os processos, porque nós vamos fazer igual fizemos. Quer dizer, o Ricardo Sérgio Oliveira tentou te processar, e aí ele te deu a chance de buscar lá na raiz as provas da CPI do Banestado. Então você tem provas documentais de que só esse Ricardo Sérgio Oliveira trouxe cerca de 20 milhões de dólares. Justamente, de várias coisas. Depois vindo comprar prédios da própria Previ, que é da Petros, aqui em Belo Horizonte, né? Onde fica coincidência, onde ficava o escritório do Marcos Valério. Ele comprou um prédio todinho dos fundos de pensão dos petroleiros, com esse dinheiro que veio. E o curioso que chama esse livro é que eles usavam o mesmo escritório de lavar dinheiro nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal no Caribe. Todos eles, a filha, o Jean do Serra, o Ricardo Sérgio, o sócio do Ricardo Sérgio,
o cara da Previ, o João Bosco Madeiro, eles usavam o mesmo escritório de lavar dinheiro para internar dinheiro desse dinheiro que voltou para o Brasil através de aquisição de cotas de outras empresas brasileiras. Quer dizer que a Verônica Serra, filha do José Serra, que foi candidata a presidente, governador de São Paulo, esse poderoso e... gente, a palavra que eu queria falar aqui não pode falar no ar, que é embostado, não é que é uma palavra feia, mas ele tá empinado, assim, arrogante, não olha pra gente, não é nem pro lado para comentar. A filha dele é uma espécie de laranja entrava e saía dinheiro na conta dela, os paraísos fiscais? Justamente, o que acontece é o seguinte, já tinha sido mapeado um dinheiro que ela, logo depois dela pegar oportuno de ganhar um dos consórcios das empresas de telecomunicações, ela pega e monta uma firma de 5 milhões em Miami com a irmã do banqueiro que ganhou, com a Verônica, que também chamava Verônica Dantas. Aí ela falou que não era diretora, achei documento que ela era sócia. E mais, ela falou que fechou a empresa. Eu descobri não, que a empresa foi para um escritório de lavagem de dinheiro, com o mesmo nome, nas Ilhas Britânicas, que jogou o dinheiro no escritório dela em São Paulo. Foi uma operação do Caribe para internar dinheiro, uma operação de interação de dinheiro. Quer dizer então que a Verônica, que é filha do Serra, aquele todo sério, vou mudar o Brasil e tudo, é sócia da Verônica, filho do Daniel Dantas, o banqueiro mais acusado nesse país. Foi sócia numa simulação para trazer dinheiro para o Caribe e para o dinheiro que eles aplicam lá na sociedade vai parar tudo na conta da Verônica. Por quê? Interno numa empresa chamada Decide Brasil que vai parar, que funciona no próprio escritório da Verônica em São Paulo, né? Aí tem o Genro também, o marido dela, né? Gente, eu vou fazer um brevíssimo intervalo que eu tenho que voltar aqui. Eu tô abismado aqui. Eu estou abismado com a privataria tucana. Eu vou voltar com a Mauri, que eu tenho que perguntar para ele, a CPI do Proton, né, que está pedindo a CPI, e lá da casa dele, que o Viana está se, digamos, meia boca, não, que o Viana nunca está meia boca. O Viana tá devagar, porque está com uma cirurgiazinha. Mas ele vai participar comigo lá na cadeia, porque já leu o livro. Me dá só 3 minutos. Mas, Mauri, 1h21. Antes que eu vá para o intervalo, porque se Deus, o telefone da rádio vai tocar igual doido aqui. Eduardo, você está protegendo o Aécio, Anastasia. O Aécio está no meio disso aí, não? Não, o livro explica muito bem o negócio, né? O que aconteceu é o seguinte, eu trabalhava no estado de Minas, né? E a única participação que teve o estado de Minas, que tenta falar Aécio, é que o Serra mandou um mando de Arapongas, e está contra... o meu contrato disso aí, os Arapongas da Pesadas, para investigar a vida pessoal do Aécio no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. E eu fui chamado para descobrir quem que estava investigando e descobri que era gente do Aécio que estava trabalhando. Agora, a parte de investigação foi um assunto próprio, meu. Então, duas coisas diferentes. Então, né? Vamos voltar no tempo para o ouvinte entender. Naquele período em que havia uma dúvida se quem ia enfrentar a Dilma na eleição que ela ganhou seria o Aécio ou o Serra, o Serra contratou uma turma para investigar o Aécio. Uns arapongas que eram da turma do Garra, do antigo SNA. Um dossiê. Os caras que participaram da morte do Baumgartner, que ficou pesado. Eles me acusaram de araponga. E você foi contratado para fazer um dossiê contrário? Não foi dossiê. Eu fui contratado para fazer uma reportagem para descobrir quem que estava investigando o Aécio. Isso não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Aí né? Você pega e começa a descobrir essa coisa. Por conta própria, que eu já tinha investigado anteriormente a... Mas tudo que você pegou de documento aparentemente não tem nada envolvendo o ex-governador de Minas, o atual e outros tucanos de grande plumagem no nosso estado. Não, a única coisa que tem, que é pelo contrário, que mostra o livro que o ex-governador foi vítima de uma armação que envolveu, inclusive está no livro, que envolveu um grande jornal tradicional que começaram a fazer insinuações maldosas, como diz o livro, abaixo da cintura, tudo. Isso é uma coisa. Eu fui designado para descobrir e estou provando que foi contratado esse Zarapão com dinheiro público de São Paulo. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com o conteúdo do livro. É porque daqui a pouco eles ligam para cá falando que já estão livrando a cara do Aécio, já estão livrando a cara do Anastasia. 1h23, na Itatiaia, eu volto já. É bandalheira demais, não é, Ronaldão? Que eu tenho que falar. Se você não está vendo a roubalheira, gente boa, você precisa de óculos novos, Ótica Carijós. Você paga em até 100 dias sem juros. O Antônio não quer deixar você enxergando pouco, porque se você enxergar pouco, leva o seu, gente boa. Ótica Carijós, 30 anos oferecendo tanta confiança. Ótica e Laboratório São Paulo, 1052, telefone 3213-1209. Carlos Viana, boa tarde, Viana.
Boa tarde, Eduardo Costa. Boa tarde aos ouvintes do Chamada Geral. Como é que vai, Eduardo? Eu tô bem. E o pé, tá no ponto para correr? Nota 10. Se antes eu já era agitado, agora então, quando eu tirar esses pontos e tiver correndo, ninguém vai me aguentar. Ô, Viana, fica firme comigo, porque eu vou fazer só mais 2 perguntas para o Mauri aqui, depois eu quero que você faça, porque você leu o livro. Ô, Mauri. Estou ouvindo atenciosamente aqui. Uma pergunta, Mauri. Você está pronto para municiar a CPI da privataria, se ela for criada, como quer o deputado Protógenes? Com certeza, né? O livro, eu publiquei no livro 110 páginas de documentos, né? Mas eu tenho mais de 1000 documentos que podem ajudá-lo. Agora, se abrir essa CPI, que vai ficar bem claro que o livro é apenas uma parte, que a roubalheira foi muito maior ainda. Por isso a necessidade de abertura dessa CPI, né? Que já foi protocolada, tudo. E vai ficar muito mal para o governo se não abrir essa CPI, né? No ano passado, você foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de violação de sigilo fiscal, corrupção ativa, uso de documentos falsos e por dar ou oferecer dinheiro ou vantagem à testemunha. Nessa ocasião, toda a imprensa nacional, as televisões, está tudo lá descrachando. A pergunta é a seguinte: você está pronto para responder esse processo e, se for o caso, até pedir, como é que chama? Exceção da verdade, para arrumar mais documento? Não, esse processo aí não caminhou, não virou processo, não tem processo, né? Isso aí foi uma coisa... Foi indiciado. Foi uma coisa política na época. Aí você fala todos esses crimes, o cara pensa que é uma grande coisa do outro mundo, né? Parece que eu sou o pior dos piores. Primeiro, isso o livro explica, na parte 2 do livro explica, se foi uma ação de contra-informação, justamente para tentar, o PSDB para tentar eliminar o conteúdo do livro. Agora explica o seguinte, esses crimes, o processo tanto é que não caminhou, está parado. Por quê? Esses crimes não cabem nenhum a mim. Por exemplo, ele está falando o seguinte, que quebra de sigilo, mesmo eu nunca encomendei sigilo de ninguém, mas se tivesse encomendado, quebra de sigilo é um crime funcional, de funcionário público. Eu não sou funcionário público. Aí fala que por oferecer danos a testemunha. A tal pessoa que diz que ofereci para não levar, não era testemunha de nada. E outro, fala por uso de documentos falsos, porque eles usaram umas procurações falsas para obter aquele negócio nas agências da Mauá. Mas eu não conheci nenhuma daquelas pessoas, como está comprovado em todo inquérito. Aquilo lá foi uma coisa, como está bem explicado, o 2º capítulo do livro trata desse assunto, que foi a questão da campanha, o ano passado. Foi uma coisa política. Quando acabou a eleição no outro dia, ninguém falou mais nada disso, tudo. Eles queriam, o que eles queriam? A grande mídia estava tudo do lado do CER, e quiseram me transformar aí de bode expiatório para tentar virar a campanha da Dilma, tudo foi. Agora, bota-se horário em rede nacional para 100 milhões de brasileiros verem 8 da noite como indiciado, depois não fala que não deu em nada. Ô, Viana, conta aí para nós, pergunta para o Mauri, Viana. Em primeiro lugar, boa tarde, ao Mauri. Boa tarde, Carlos. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo livro, viu, Mauri? Tá gostando do livro? Gostei muito, li, na verdade eu devorei o livro. Consegui lê-lo em um dia, em 12 horas. Eu fiz rapidamente, pela facilidade com que você escreve e pelos dados que estão lá. Agora, me chamou a atenção que você, em determinado ponto, e não explora muito isso, essa questão dos grupos suspeitos da privatização estariam divididos em 2. Um chefiado e ligado ao Ricardo Sérgio, como você aponta no livro, e o outro ao ex-presidente do BNDES, o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Esses grupos, eles tinham divergências entre si sobre quem ganharia e quem financiaria ou mesmo levaria os resultados dos leilões? Mas embora houvesse essas divergências, no final acabou favorecendo todo mundo, né? Porque o Mendonção que pegava e que foi também ministro das telecomunicações, né? Que fazia lobby para... Também, naquela frase ele aparece pedindo uma carta de fiança para o Ricardo Sérgio. No final, todos eles se beneficiaram, tanto a turma do Dantas, toda a turma do Gereissati, mas havia dois grupos. Mas o que parece ali não era uma coisa partidária, né? Era uma coisa de benefício para as pessoas que estavam pilotando mesmo. Então, na verdade, eles não trabalharam juntos. Eles, ou melhor, estavam no mesmo partido, o processo era o mesmo, mas cada um estava tentando levar o seu. Justamente, o que fica bem claro é isso, né? Do caso do Ricardo Sérgio, o dinheiro foi tudo mapeado. E de outros processos também, não só da privatização, mas como também o primo do Serra, o Gregório Marinho Preciado, né? Que é sócio também do Serra, foi sócio do Serra num terreno que foi oferecido num empréstimo. Então só essa história do Gregório Marinho Preciado. Ele é um primo torto do Serra, sócio dele num terreno,
Eu sou um microempresário, dei umas empresas do meu pai, Mato Grosso do Sul, tudo. Vai você com o nome sujo tentar obter um empréstimo no Banco do Brasil, para você ver se você consegue. E ele não, com o nome todo sujo, obteve um empréstimo milionário no Banco do Brasil, com a ajuda do Ricardo Sérgio, e depois a dívida foi toda perdoada. E depois, Ricardo Sérgio, eles atuaram juntos no consórcio da Coelba. O Preciado fazia lobby uma empresa espanhola, a Iderola, né? Que ganhou a privatização. E depois aparece o quê? O Preciado pagando também pro Ricardo Sérgio em paraíso fiscal. Então, era uma coisa assim, havia uma certa divergência, mas o interesse que eu vejo, que eu cheguei até hoje, talvez a CPI da privataria avance um pouco mais. O interesse ali era de dinheiro para beneficiar as pessoas próprias. Não era uma coisa partidária de beneficiar o partido, não. E aí, Viana? Bem, ele está colocando claramente que depois, inclusive, o próprio Mendonça de Barros dá uma declaração dizendo que não há por se brigar e tudo, deixando claro que houve mesmo essa divergência em torno de toda essa questão. Agora, o Amaury, você cita muito rapidamente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não há, pelo menos como se entender, participação dele, ou no mínimo leniência com relação a todas as denúncias que você fez? A gente achava, por exemplo, que o Serra, por exemplo, era um cara que era coisa partidária. Sempre, isso é que desmistifica o livro, é o seguinte, achava que o Serra, por exemplo, era um cara que sempre falava em prol do partido, tudo. Agora você vê que eu usei um programa que chama Analyst Notebook, chama i2, é um programa desenvolvido pela CIA de inteligência financeira. Ele vai dando graficamente as relações. Quando eu coloquei esse processo todo da privatização nesse gráfico, você vê que todas as pessoas envolvidas são ligadas ao Serra. É o sócio, é o cunhado, é o ex-sócio, é o genro, é a filha. Então, isso ocorreu, era uma política do governo Fernando Henrique. Agora, o que o livro não tem isso não tem mesmo, de dinheiro para o Fernando Henrique, para familiares dele, isso no livro não tem, mas era uma política de governo. Coisa pessoal contra o Fernando Henrique, isso não tem no livro, porque eu não achei documento que comprovasse isso, né? Sim, agora, Amaury, na questão do PT, se o Eduardo me permitir, eu tenho duas perguntas que eu gostaria até que você respondesse diretamente. Em primeiro lugar, por que você aceitou o convite, então, de se juntar à campanha, ao grupo que estaria ligado à presidente Dilma? E em segundo, você reafirma que o presidente do PT, o Rui Falcão, ele agiu contrariamente a Fernando Pimentel, vazou informações à Veja. Você tem certeza disso, dessa guerra interna do PT? Está documentado, né? Está documentado porque numa interpelação que o Lanzetta, que é um chefe de imprensa ligado ao Pimentel, moveu contra aquele delegado mentiroso que contou aquelas histórias todas, ele falou que o próprio diretor da Veja falou que quem estava vazando essa informação era o Rui Falcão. E eu, como trabalhei muitos anos como editor na Isto É, e meus amigos da Isto É falaram que ele chegou lá oferecendo o meu trabalho. O que acontecia na campanha? A primeira pergunta, por que eu aceitei? O Lanzetta é um amigo meu de várias épocas, né? Amigo que a gente trabalhou junto, São Paulo, tudo. E ele cuidava do setor de imprensa. E ele estava apavorado, por quê? Tudo que ele fala num comitê fechado, vazava todo dia para a imprensa. Eu já havia comentado com ele que eu havia investigado essa turma do delegado Marcelo Tadiba ligado ao Serra. Então a gente achava que quem estava vazando, ele achava que era esse mesmo pessoal. Então ele pegou e me ligou e falou assim, você quer vir aqui para ajudar a apurar esse vazamento, tudo? E aí que eu falei, se eu conseguir, eu não mexo com dinheiro, a gente contrata uma firma e vamos tentar apurar aqui esses vazamentos, minha participação é essa. Mas quando eu vi que era coisa interna, porque tudo que se saía numa reunião, que haviam 4 pessoas contando coisa, no outro dia estava na imprensa. Então o que aconteceu? O Pimentel, quando chegou lá, ele pegou e montou todo o setor de imprensa. E a turma ligada ao Palocci e o coisa, eles queriam dividir esse bolo da imprensa. Ou seja, ele achava que hoje é ministro, foi levado pelo Lanzetta e pelo Pimentel, todas essas pessoas que estavam lá. E eles queriam dividir, os paulistas queriam dividir esse parte do bolo. Houve uma confusão, uma briga interna, eles deram uma parte desse bolo aí pro pessoal, pro Parada e pro tal do Garreta, que teve o sigilo bancário quebrado agora, mas eles não se contentaram e começaram a vazar. Quando eu vi que a coisa era interna mesmo, então eles pegavam os negócios lá, levavam para a Veja, que era inimigo,
Para quê? Para detonar a outra parte. Então você vê o seguinte, que tem fogo amigo dos dois lados, do PSDB e do PT. Você vê com uma campanha, isso que me assusta. É muito Acho isso aí que cativa. Acho que a leitura é isso, porque na eleição o interesse próprio está acima do interesse partidário, né? Ô, Soviano, o senhor volta às 4 ou vai deixar que o senhor está aqui hoje? Não, às 4 horas estaremos aí, firmes e fortes. Mancando de muleta, mas estarei aí. Um abraço, Soviano. Eduardo, só para encerrar, o Amauri me surpreendeu logo na abertura do livro, porque ele tornou realidade uma coisa que eu sonhei e achei que não era possível aqui. Cultivar uva em Minas Gerais, aqui no entorno de Belo Horizonte, acirrar para fazer vinho. Parabéns, Amauri. A plantação está quase pronta, a casa está quase pronta, fui convidado para visitá-la, é perto de Igarapé, onde eu já estou mesmo, que é só subir a serra, vou te levar no dia, viu? Posso falar um pouquinho disso agora, mais para essa própria... Um abraço, Viana. Só falar para ouvir. Fala aí. Sobre esse negócio de Minas, é o seguinte, existem várias experiências em Minas sobre isso aí, né? Sobre a uva Syrah, que é uma uva vinífica, que se deu muito bem. E aqui a gente colhe no meio do ano e permite um vinho de alta qualidade. E isso tem experiência em Três Corações, no sul de Minas, e a Syrah vai ser o vinho, Minas vai ser um grande produtor de vinho de qualidade. Que bacana. É uma experiência bacana, não sou eu não. Existem vários projetos aí de Minas Gerais de vinho de qualidade. Amauri, diga para o Antônio do bairro Goiânia e outras pessoas que estão querendo saber, quanto custa o livro e onde é que ele está sendo vendido? O livro é o seguinte, eu tenho visto aí que na internet ele custa mais barato, tem promoção, desde 24, 25, né? Chega a 34 ao preço de cá. Houve um problema de distribuição em algumas livrarias, outras não. A Saraiva, por exemplo, comprou 40 mil livros, distribuiu muito bem. Saraiva, viu, gente? A Saraiva tem. Agora, acho que hoje normaliza, está chegando 50 mil livros das livrarias hoje, vai normalizar a distribuição, porque realmente vendeu muito o que a gente esperava. E outra coisa, já tem um outro livro a caminho com mais documento. Se Deus quiser, eu não ia fazer não, mas os caras começaram a me provocar de novo, que vão me processar. Outros personagens aí que foram questionados aí. Gente, o Ronaldão fica do lado de lá olhando, a careca dele até brilha. A Cida Dantas fica daqui com o batom dela até brilha. A Lucinha fica lá no corredor impaciente. Eu observando aqui os semblantes dos meus colegas, eu chego à seguinte conclusão. Sabe no que se resume o ambiente pelo qual brigam pelo poder? Porque todo mundo quer poder. A turma se chafurda naquele negocinho cujo nome é muito parecido com o meu sobrenome, não é? Ô, gente, é um negócio melequento. Que Deus me livre e guarde de querer poder nesse país. Bando! Vai lá, Privataria Tucana que chama o livro, viu? 1h44. Ó, Mauri,